Em uma noite nublada, um homem chamado Nor desengasga o abastecimento de água da vizinhança na base da pá. Na manhã seguinte, após o árduo trabalho, a tia Estela dá o merecido pagamento pro rapaz. Outro dia, numa intensa obra, Nor é o mais determinado de todos os trabalhadores, carregando dezenas de sacos de areia de uma vez. No fim do expediente, quando recebe sua diária, um homem escuta do fundo do seu ouvido uma garota pedindo socorro. Sem pensar duas vezes, ele corre até a caverna de onde o som vinha, e dá de cara com uma criatura medonha que está sendo enfrentada por alguns soldados. Há 15 anos atrás, a noroeste do Reino das Argilas, o pequeno Nor empilhava lenha para alimentar a fogueira que aquecia a humilde fazenda onde ele morava. Independentemente de ser novo, o garoto foi forçado pelas circunstâncias a agir como um adulto desde novo, uma vez que sua mãe precisava dele por estar doente. Após dar para ela uma medicação à base de ervas, ele avisa que precisa levar as cabras para a colina. Sua mãe olha para ele com aquela cara de preocupação, mas ele promete que não vai passar da rocha que eles combinaram. Para deixar a mulher tranquila, ele promete trazer um coelho e algumas ervas para fazer uma sopa. Porém, ela não parece melhorar sua condição, apesar de todo o esforço do jovem. Ao ver a mãe tossir, Nor corre para buscar água, mas a mulher puxa ele de volta, limpa uma mancha no rosto dele e lamenta do fundo do coração por não poder estar ao lado do filho nas coisas da vida. O desejo dela é que pelo menos ele consiga viver a vida que quiser. Cumprindo o prometido, Nor prepara a sopa e avisa sua mãe que tá pronta. No entanto, ao chegar até ela com uma tigela, ele percebe que o pior aconteceu. Assim que amanhece, o garoto enterra sua mãe no quintal, ao lado de outra lápide que ele mesmo preparou com algumas pedras empilhadas e flores. As lágrimas escorrem do rosto dele ao perder uma pessoa tão importante, porém a força de vontade dessa criança era algo além do imaginável. Após enxugar o rosto, Nor segue com sua vida como sempre foi. O trabalho no campo, junto das suas caças habituais que provém seu alimento, mantém sua sanidade perante a condição terrível em que ele se encontrava, mas que de certa forma, ele conseguia contornar com muita dedicação e trabalho. Inclusive, ao contrário do que se pode esperar de um garoto dessa idade, ele até tirava um tempo para os estudos, a parte de todo o serviço braçal ao que ele é exigido todo santo dia. Na hora da janta, ele olha para o outro lado da mesa e não vê mais ninguém. Para não deixar isso abater, ele volta os olhos para sua tigela de comida. Certa noite, após levar um tombo para conseguir um livro em específico que ele queria, Num começa a folhear e uma memória vem à cabeça dele no mesmo instante. Há alguns anos atrás, seu pai contava uma história para ele dormir sobre um aventureiro que derrotou um dragão gigante com a ajuda dos amigos e aprendeu magias com um antigo feiticeiro. Quebrou a maldição de uma floresta e foi recompensado com um elixir que cura todo do Rei da Morte. Segundo seu pai, não importa o nível da dificuldade, um aventureiro sempre vai erguer sua espada contra o mal e a injustiça. Escutando essa história, os olhos do pequeno Nor brilhavam. Agora, com o conto do aventureiro em mãos, ele se recorda das palavras da sua mãe sobre viver a vida que ele deseja. Ao amanhecer, ele coloca novas flores nos túmulos dos seus pais e avisa que vai deixar a cidade pela primeira vez na vida para ser um aventureiro. Então, sem muito rodeio, ele se despede e parte para a jornada que iria mudar sua vida para sempre. Um pouco adiante, ele enxerga dois blocos feitos de uma matéria estranha no caminho, mas resolve passar sem pensar muito nisso. Ao atravessar os blocos, ele cruza uma linha mágica que nem ao menos foi vista pelo rapaz. Quando anoitece, ele acampa em alguma parte da mata e sente o medo dos sons noturnos que os animais fazem na floresta, mas mantém sua postura para provar a si mesmo que consegue. Após descansar e seguir seu rumo, ele vê de longe a cidade grande e fica em choque diante da magnitude. Ao ganhar acesso à parte interna das muralhas, ele passeia pelo mercado sempre de boca aberta e com um sorriso no rosto. Após seguir seu caminho até o destino, ele finalmente encontra a guilda dos aventureiros. Contudo, o recepcionista dá uma esfriada no ímpeto do garoto, dizendo que ali não é lugar de criança. Aliás, ele lembra que os pais do moleque vão ficar preocupados. Sem pestanejar, Nor diz que os dois estão mortos. Essa frase chama a atenção do atendente, que tenta ajudar, dizendo que os mais novos devem passar pela escola de treinamento real antes de vir para a guilda. Alguns meses depois, querendo ser um deles, o garoto começa a praticar ao lado de outros estudantes. Alguns deles conseguiam conjurar magias na espada de madeira, e ele se esforçava para fazer o mesmo, mas seu professor não parecia muito confiante nas habilidades do novato. Afinal, até o momento, tudo que o garoto conseguiu aprender foi a habilidade Parry, que consiste em defender um ataque de forma que proporciona um contra-ataque ao defensor. Por isso, o tutor aconselha o moleque a procurar outro caminho para seguir na vida. Dito isso, sem perder o entusiasmo, o jovem Num bate na porta do exército real e começa um intenso treinamento para se tornar um cavaleiro. Após outros meses de prática, o responsável pelos novatos dá a triste notícia que o garoto se desenvolveu bem abaixo do esperado, e continuar nessa pegada de treinamento pode colocar em risco a integridade física do aluno. Sendo chutado de novo, ele busca se tornar um caçador dessa vez, porém a professora diz que ele não tem talento com um arco. Em seguida, ele apela para os ladrões profissionais, mas o tutor local ressalta que ele não é capaz de desarmar armadilhas e nem de perceber a presença de inimigos ao redor. Quando tentou ser um mago ou feiticeiro mestre, deixou claro que o garoto só tem a capacidade de ser um isqueiro humano, ao conjurar uma fagulha inútil. Sem a mesma determinação de antes, Nor vai perdendo seu brilho ao passo que é dispensado da igreja por não ser um clérigo capaz de curar com eficácia. Após a série de fracassos, o rapaz volta à guilda e surpreende o recepcionista por não ter sido aceito em nenhuma escola existente no reino.
aventureiro. Por essa razão, veio a pior notícia que Nor poderia esperar. Infelizmente, ele não tá apto a se tornar um aventureiro. Cabisbaixo, ele vai embora da cidade grande, tendo a certeza que não é nenhum prodígio. Ao voltar para casa, ele cumprimenta o túmulo dos pais ao descobrir que não possui talento pro que ele mais queria da vida. Porém, fazendo jus à sua personalidade, ele promete para si mesmo que vai treinar ainda mais duro. E acendendo seu espírito, ele cria uma espada de madeira e se lembra das lições do professor. Se você praticar o movimento repetidas vezes, você pode se tornar um mestre nisso. Com isso em mente, ele treina a única habilidade que desenvolveu nesses meses fora de casa, a clássica parry. Repetindo o gesto sem parar, ele fica dia e noite se aprimorando sozinho até que um ano se passa, e ele já é capaz de evadir 10 espadas ao mesmo tempo. 3 anos depois, 100 espadas eram rebatidas pelo Nor simultaneamente. Faça chuva ou faça sol, lá tá o garoto praticando o mesmo movimento. Em uma noite de treino, ele sente uma estranha aura saindo da sua mão e isso faz ele se dedicar ainda mais. Com 14 anos passados, Nor era capaz de rebater 1000 espadas de madeira. Ainda assim, ele não sabia nenhuma habilidade fora essa, e a maturidade mental que vem com a idade faz esse fato pesar cada vez mais. Seja como for, em alguma manhã qualquer, ele vai até seus pais e anuncia que essa é sua última tentativa de viver o sonho. Chegando na guilda dos aventureiros, a nova recepcionista dá uma olhada no histórico do rapaz e suas habilidades aprendidas, o que fez ela recomendar de novo a escola para iniciantes. Dessa vez, Nor quer pular isso, mas a garota não pode registrar ele na guilda tendo esse currículo fuleiro. De repente, o antigo mestre da guilda reaparece, então Nor cumprimenta o homem, apesar dele não lembrar quem é esse jovem. Depois de dar uma olhada mais astuta, o mestre nota que é o Nor em carne e osso, então os dois se juntam para beber um pouco e falar da vida. Nor conta que passou esse tempo todo treinando sozinho, mas só foi capaz de desenvolver o parry. Diante disso, o mestre explica que existe um rank abaixo do E, que é o rank F, onde Nor pode tentar uma vaga, mas tem algumas condições. Aventureiros dessa classe não podem pegar missões que envolvem matanças e nem se aventurar fora da cidade para coletar itens, ou seja, só é possível pegar trabalhos simples por perto por um pagamento baixo, tarefas que os mendigos locais costumavam fazer para garantir a marmita do dia. Apesar disso, sem pensar duas vezes, Nor aceita o desafio, surpreendendo o mestre da guilda. Logo os dias do novo aventureiro rank F do reino foram de trabalho pesado por onde quer que ele passasse, e as atividades que ele tinha que fazer eram feitas com a determinação que ele sempre demonstrou nos afazeres da vida, seja carregar tralha ou resgatar um gato. Lá estava Nor cumprindo seu objetivo, enquanto continuava treinando intensamente para subir na vida. Inclusive, para sua alegria, esse tempo trabalhando proporcionou algumas novas habilidades, mesmo que não muito fortes, como o passo de pluma ou o arremesso de pedras. Rank F ou não, Nor tinha sua carteira de aventureiro na mão. Isso significava que ele estava vivendo seu sonho, mesmo que comendo pelas beiradas. Na cabeça dele, isso ia até mais do que ele poderia pedir. Então, voltando ao dia em que ele deu de cara com o touro monstruoso, uma criatura que ele jamais pensou ver fora dos livros que lia antes de dormir, o comandante dos soldados dava ordens para os seus homens se moverem para flanquear o poderoso oponente. O objetivo era proteger a garota que estava aprisionada, e o oficial conseguiu realizar esse trabalho, por mais que tenha custado sua vida. Com apenas um golpe, aquela espécie de minotauro tinha esmagado o homem ao arremessar ele na parede. Nor tenta socorrer o comandante, mas sua vida já tinha ido embora. Sem liderança diante daquele monstro, os soldados atacam sem pensar no dia de amanhã, e eles eram trucidados sem piedade, um após o outro. O resultado disso foi o campo aberto para o monstro atacar a garota. Então Nor tenta proteger ela com arremesso de pedras. A rocha tirada no olho do minotauro causou sua ira, então ele vai atrás do humano para dar o troco. Correndo do oponente da forma que pode, Nor sabe que deve usar a única habilidade que pode causar alguma diferença nessa batalha. Esperando o melhor momento, o homem aguarda o touro atacar com seus chifres, então usa o parry para rebater a ofensiva. Com sucesso, ele joga o inimigo contra o muro, mas ele retorna com toda a sua ira. Nor continua usando a mesma técnica, ao passo que sua espada vai quebrando perante tanta força. Por mais que ache uma brecha para um contra-ataque, ele não tem nenhuma habilidade de ataque, o que mantém ele na defensiva. Para piorar, o minotauro volta a atacar a garota, então Nor usa seu passo de pluma e golpeia como pode com sua espada, essa que quebra inteiramente no movimento. Mesmo que não se torne um grande aventureiro, o garoto quer pelo menos proteger essa garota indefesa na sua frente. Afinal, como seu pai disse, um aventureiro é aquele que ergue sua espada perante o mal. O golpe do Nor não surtiu nenhum grande efeito, então ele volta a ser atacado. Mesmo com sua espada quebrada, ele volta a se defender com parry. Para sua surpresa, o machado da fera é arremessado para trás em uma das defesas e corta a cabeça dela. Após ser salva, a garota pergunta o nome do aventureiro, mas como não é ninguém importante, Nor vai embora sem dar uma resposta. Em seguida, mais soldados chegam para resgatar a Lady Lineborg. Após essa vitória, caminhando no meio da cidade, Nor percebe que uma criatura que nem é um demônio pode oferecer um perigo tão imenso. Por isso, ele decide que precisa treinar ainda mais. No dia depois da sangrenta batalha, soldados recolhem os corpos daqueles que perderam suas vidas em nome da Lady Lineborg, que para
presta uma homenagem aos mortos com uma oração. Nessa hora, Inês, a guarda-costas da garota, chega com preocupação e pede perdão, mas a nobre ressalta que não tem sentido pedir uma escolta numa missão de teste para herdeira ao trono. Além do mais, ela mesma exigiu que não tivesse guarda-costas. Em seguida, Lord Darkin pede que a nobre volte ao castelo imediatamente, porque Lord Ren deseja falar com ela. No castelo, após conversar com Lineburg, o Lorde analisa que um Minotauro, um demônio das profundezas do abismo, realmente estava na cidade. Nesse caso, tanto Rei quanto Darkin concordam que tem alguém por trás disso, e Darkin descobriu que a fonte do poder que trouxe o monstro vem de um anel encontrado no cadáver de um mercador no campo de batalha. Oken, o mago, fez uma pesquisa e descobriu que a pedra mágica desse acessório é de uma pureza inigualável, do tipo que você jamais encontraria no mercado. Diante disso, Ren ressalta que Minotauros são ameaças do nível A, e que nem mesmo os ricos deveriam ter o poder de comprar algo que aprisiona uma criatura dessas. De acordo com Oken, esse anel veio do Império Mágico de Deridas, o que se podia imaginar, visto que esse reino tem o costume de provocar o reino Clay. Ao prender a princesa e invocar um monstro nível A ao mesmo tempo, Lord Ren sabe que precisa ser cauteloso quanto aos próximos movimentos do inimigo. O curioso é que Deridas nem ao menos tentou apagar os rastros do seu envolvimento, o que deixa uma pulga atrás da orelha. Mas seja como for, visivelmente eles querem que o reino da Argênia inicie uma guerra, porque estão de olho nas réplicas da masmorra dos perdidos que ali reside. Já quanto ao homem que salvou Lineburg, os documentos dizem que ele derrotou o Minotauro com uma única espada em questão de segundos. Em seguida, o corpo de espionagem seguiu esse sujeito, mas perdeu ele de vista. Segundo foi reportado, o homem desapareceu perante os olhos de todos como se fosse uma ilusão. Dito isso, os lords se perguntam quem é esse indivíduo. De volta à guilda dos aventureiros, Nor surpreende o mestre da guilda por ter voltado vivo, uma vez que a notícia que um demônio surgiu na masmorra correu por toda a vila. Como a criatura apareceu perto da obra ao lado da masmorra e Nor não apareceu depois disso, o mestre ficou preocupado. Nor explica que ontem à noite foi perseguido por um pessoal estranho, por isso foi direto para casa e ficou lá. O mestre pergunta por que a cara do Nor tá tão suja, então ele justifica que passou a manhã limpando a lama do ralo antes de vir. De todo caso, o mestre comenta que foi sorte o aventureiro não ter ido dessa pra melhor, porque certamente não daria conta de enfrentar um monstro nível A se fosse ele. Nor se sente sortudo por não ter visto essa criatura, uma vez que ele só derrotou uma vaca ontem à noite e não teve grandes problemas. Segundo o mestre, o monstro da masmorra foi morto por um sujeito misterioso em poucos segundos, fazendo Nor perceber que tem muita gente casca grossa pelas redondezas. Seja como for, o mestre paga o aventureiro pelo trabalho de ontem, até que uma garota encapuzada chega por trás do jovem e assusta ele. Ao revelar seu rosto, Lady Lineburg pede perdão pela intromissão, mas precisava encontrar o aventureiro, então usou sua habilidade de detecção a longa distância. Surpreso, Nor pergunta se ela é da classe ladrão, mas na verdade ela foca na classe dos magos, além de ter conhecimento sobre todos os 6 sistemas de habilidade, mas é um conhecimento tão básico que dá até vergonha de falar sobre isso com o indivíduo como que tá na frente dela. Nor não entende porque alguém enxergaria ele dessa forma, e como tá todo mundo olhando pra princesa, ela chama o rapaz pra conversar do lado de fora da guilda. Antes disso, o mestre puxa o garoto e pergunta o que ele aprontou, mas Nor não acha que tenha feito nenhuma besteira. Continuando o que tava falando, Lineburg invoca sua barreira à prova de som para evitar bisbilhoteiros na conversa. Nos arredores da cidade, 2 soldados estavam em busca do tal homem misterioso que derrotou o Minotauro, mas não acreditam que podem fazer melhor do que o corpo de espionagem. Nor comenta que aqueles caras estavam à procura de alguém, mas Lineburg responde que ele não precisa esquentar, porque eles dois não podem ser vistos. Depois de chegar em um local mais afastado, a princesa agradece formalmente pela ajuda do aventureiro, afinal ele salvou a vida dela. Não apenas isso, mas também salvou a vida de inúmeras pessoas que seriam vítimas do monstro fora da masmorra. Nor acha que isso é exagero, porque na cabeça dele foi só uma pequena intervenção na luta que ele fez, mas a princesa insiste que o aventureiro foi decisivo, tão decisivo que ela deseja recompensar um homem à altura por isso, ainda mais levando em conta que o próprio pai dela pediu que sua filha fosse atrás do seu salvador. Apesar de toda a insistência, Nor continua falando que não precisa de mais nada da garota, mesmo que ela ressalte que é uma pessoa de status e pode proporcionar coisas incríveis para ele, como terras por exemplo. Mais uma vez, Nor não quer saber de recompensa nenhuma, deixando a Lineburg sem palavras. Certa de que precisa dar algo em troca, a princesa chora e afirma que não vai sair do pé do cara até dar pra ele o que ele merece. Essa frase lembrou a infância do Nor, quando ele batia na porta dos clérigos e afirmava que não sairia do pé deles até ser treinado. Com isso, ele aceita encontrar o pai da garota, já que ela insiste tanto, mas já avisa que não quer nada extravagante. Feliz, Lineburg usa suas habilidades para esconder os dois e iniciar a jornada. Chegando na mansão Clay, Nor não acredita que uma estrutura desse tamanho seja a casa dessa garota, porque nunca tinha visto algo desse tipo antes. A proposta, a garota pergunta o nome do aventureiro e depois se apresenta como Lady Lineburg Clays, mas como é um nome longo, ela prefere ser chamada de Line. Mais à frente, Inês recebe sua mestra, que pergunta onde seu pai tá. A cavaleira informa que ele tá numa audiência com o Lord Ren, e de cara fechada, pergunta que é um homem atrás dela. Line explica que é o aventureiro que arriscou a própria vida para salvar ela ontem à noite, enquanto Nor se pergunta
pergunta se essa mulher é algum tipo de criada, mas não imagina ela lavando roupa com esse tanto de armadura. Fora isso, a mulher tá claramente de olho nele. Durante o caminho, Inês levava a princesa até o pai, e outro cavaleiro surge na frente deles, apontando sua lança pro rosto do Nor, que começa a ter medo do povo maluco dessa casa. Inês pede pro Gilbert se acalmar, porque esse homem é um convidado da Lady Lineburg. Gilbert dá uma risada irônica ao presumir que esse é o sujeito que todo mundo tá falando sobre, por mais que não veja ele como alguém especial. Inês pede pro cara largar de ser rude e chama ele pra acompanhar a caminhada, porque quanto mais escolta, melhor. Enquanto isso, na audiência com Nen, o rei mostra sua indignação com Deridas, esse reino que não respeita nada, nem mesmo o pacto de não agressão que foi firmado. Segundo Ren, a última reunião com o soberano daquela região deixou tudo bem claro. Na ocasião, o rei de Deridas exigiu todos os direitos de exploração da masmorra em troca do empréstimo de poder militar. Como a proposta foi recusada, o monarca prometeu que o reino de Clay iria pagar. Em seguida, Lynne chega cumprimentando seu irmão e seu pai, mas assim que Ren nota que a garota estava usando a capa do eremita, repreende ela por ter saído do castelo mais uma vez. Lynne argumenta que foi em busca do homem que salvou a sua vida, então o rei presume que seja o único indivíduo desconhecido da sala do trono. Nor pede desculpas por ter vindo vestido desse jeito e por não saber se comportar adequadamente, mas o monarca realmente não se importa com a roupa do aventureiro. Pelo contrário, ele mostra toda sua gratidão e afirma ser mais fácil conversar com aqueles que desconhecem as regras de etiqueta da aristocracia. Além do mais, se não fosse pelo plebeu, a princesa não estaria ali naquele momento. Apertando a mão do rei, Nor aceita o agradecimento, pensando que poderia voltar para casa nesse momento para tomar um banho, mas o rei deixa claro que deixar o jovem partir sem uma recompensa adequada seria impossível. Seja dinheiro ou território, é só o aventureiro pedir. Entretanto, Nor responde que não deseja nada disso e, surpreso pela reação do plebeu, o rei menciona que tem acesso aos tesouros da masmorra mais antiga do mundo, onde todo tipo de raridade pode ser encontrado e armazenado na sala do tesouro. Segundo o soberano, Nor pode levar para casa metade dos itens estocados. Ren comenta que isso é loucura, mas Nor repete que não tem interesse no que foi oferecido, porque só um obrigado já tá de bom tamanho. Sendo assim, o monarca tenta uma última vez ao puxar de trás do trono uma espada do tamanho dele, fazendo seu filho reclamar novamente. No entanto, o rei entende que essa arma virou um mero objeto decorativo, por isso o plebeu faria melhor uso dela. Fora isso, ninguém notaria se ele trocasse pela réplica que mandou fazer. Ao segurar a espada, Nor sente o peso daquilo e imagina que seja algo com um valor inimaginável, por isso acredita que não pode levar para casa. Mas o rei diminui a situação, dizendo que foi só um item que encontrou em uma jornada. Dito isso, o aventureiro aceita o presente, fortifica seu físico e maneja a espada com uma ferocidade impressionante. Mais impressionante ainda é o fato dele conseguir segurar ela com apenas uma mão, um detalhe que o monarca faz questão de mencionar com alegria e admiração. Por falar nisso, quanto à sua filha, o rei em pessoa pede para Nor ensinar Lynne a ser mais forte, porque o mundo exterior tá cada vez mais perigoso e ele precisa de alguém confiável o suficiente para tornar ela uma verdadeira guerreira. Nor argumenta que não tem o que ensinar pra garota, além de que ela deveria escolher por si própria seu tutor. O rei abre outra gargalhada e concorda com a visão do plebeu, então libera ele da reunião. No caminho para fora da mansão, Nor não deixa de pensar que tá levando para casa um objeto de valor inestimável, por mais que o rei tenha insistido que é só um picolé de carvão. De toda forma, o garoto percebe que essa arma tem a exata largura do ralo da tia Estela, por isso seria a pá perfeita para uma limpeza sensacional. Nesse instante, Inês aborda o aventureiro e pede um tempo para ele. Primeiro de tudo, ela pede perdão pela postura desconfiada que ela apresentou diante daquele que salvou sua mestra. Constrangido com tanta formalidade, Nor pede para a mulher se levantar, então ela ressalta que seu dever é proteger a família Clay a todo custo. Por isso ela quer que o convidado entenda a forma mais criteriosa com que as pessoas de fora são recebidas na mansão. Dito isso, ela informa seu nome inteiro, Inês Harness, vice-capitão do coro de cavaleiros da família Clay. Há tempos atrás, ela era conhecida como Escudo Divino, dada sua eficiência como guarda-costas da princesa do reino, Lady Lineburg. Para ela, salvar Lynne é o mesmo que salvar sua própria vida. Impressionado com os títulos da mulher, Nor acha que não fez nada demais, porém a cavaleira garante que fará tudo ao seu alcance para ajudar o aventureiro da forma que puder. Vendo que o povo dessa casa não aceita o não como resposta, Nor não vê outra saída a não ser aceitar esse auxílio. Por outro lado, Inês ressalta que a forma como o convidado se dirigiu ao rei é inaceitável. Por isso, caso ele retorne à sala do trono, é preciso entender que as normas de conduta devem ser respeitadas. Diante do garoto suando frio, ela pergunta o nome dele por último e fica em choque ao descobrir que ele se chama Nor. Sem revelar o motivo, a vice-capitã se despede, até que Gilbert aparece em seguida, apontando sua lança para a cara do convidado outra vez. O lanceiro chama Nor para testar suas habilidades, então o coitado visitante percebe que nunca mais vai poder voltar para casa. Chegando numa sala de treinamento, Gilbert conta que trouxe o aventureiro para uma batalha simulada, preocupando Nor, já que ele não tem um parceiro de treinamento há muito tempo e não sabe como agir. Chamando Nor de senhor herói, o lanceiro pede pro rapaz escolher a arma que quiser. Então, com uma espada de madeira, o visitante se dispõe a começar a disputa. Sem cerimônias, Gilbert lança seu primeiro ataque com o
cajado sem ponta afiada, que é desviado pelo oponente sem maiores dificuldades. A forma como Gilbert controlava a passada, além dos movimentos polidos, impressionava Nor. Apesar disso, sendo honesto consigo, ele não entendia como esse guerreiro podia ser tão lento. Humilde, Nor considera que o Cavaleiro Real esteja pegando leve para não constranger o convidado, então pede o tempo para avisar que o oponente não precisa se segurar tanto assim. Dito isso, o lanceiro promete subir o nível do duelo. Ao apertar sua lança com mais força, ele parte para cima de Nor e cumpre o prometido, aplicando inúmeros golpes com uma velocidade e precisão elevadas, ainda assim sem acertar o adversário. Dessa vez, gotas de suor podem ser vistas no rosto do Nor, porém ele nota que Gilbert abre a guarda ao atacar, como se estivesse provocando um contra-ataque. O membro da guarda real começa a se irritar pelo fato de continuar errando o alvo, mas Nor continua achando que esse é algum tipo de armadilha para ser pego desprevenido. Conforme o tempo passava e a situação se mantinha, Gilbert perdia cada vez mais a paciência e subia de velocidade, e Nor continuava pedindo pro nível subir. Ao ver a reação constrangida do oponente, Nor percebeu que talvez esse realmente seja o máximo que o cara pode fazer. Por isso, ele considera que todo esse treino solitário que fez pode ter surtido um efeito maior do que ele jamais imaginou. Irritado, Gilbert usa sua primeira habilidade, Túmulo do Dragão, para não ter o risco de sair dali sem ter tocado no rival. Mas quando a fumaça vai embora, Nor tinha invadido do ataque sem risco. Sem jeito perante isso, o visitante se rende e vai embora, refletindo sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, na sala de treino, os presentes se questionavam como aquele sujeito foi capaz de se livrar do túmulo do dragão. Os soldados criavam justificativas, colocando a culpa na lança sem ponta que o capitão Gilbert usou, o que prejudicou a eficiência da habilidade, mas o próprio oficial sabia muito bem o que aconteceu. Desde a primeira vez em que segurou uma lança, Gilbert descobriu que tinha um talento com ela. Em pouco tempo praticando, o jovem era conhecido por toda a capital real como alguém imbatível, e conforme treinava e polia suas técnicas, mais forte Gilbert ficava, até que certo dia, um ancião da vila, que acompanhava os duelos clandestinos, pergunta o que o lanceiro achou da luta de hoje, e ele confessa que foi tediosa, afinal, nenhum oponente era capaz de bater de frente com ele já há algum tempo, e por mais que procurasse, o garoto não achava um oponente à altura. De acordo com rumores, o senhor informa que os países vizinhos estão mudando para a capital para buscar riquezas e glória, e que talvez seja a hora de Gilbert dar um passo à frente na sua carreira, voltando para lá para se reunir aos homens que têm esse sonho. Sem hesitar, Gilbert retorna à capital real e pratica sua técnica caçando demônios. Ao escutar que guerreiros formidáveis tinham entrado pro exército, Gilbert desafiou todos e trucidou um por um, porém nada disso era o bastante. No final das contas, ele ainda não tinha encontrado um desafiante à altura. Mesmo diante das criaturas mais terríveis da região, cada fibra do corpo do lanceiro era movida apenas pelo tédio interminável de não ver à sua frente qualquer ser que pudesse tirar seu título de imbatível. Com o tempo, esse sentimento se transformou em raiva e desprezo pelos fracos que cruzavam seu caminho. Com o passar do tempo, um dia seu instrutor abordou o aluno e comentou que as pessoas colocaram um apelido nele de Lança Soberana. Segundo Gilbert, é só um apelido idiota, sem faltar com respeito pelo professor, que é chamado de Espada Soberana. Vendo a aflição do pupilo, o espadachim sugere que ele enfrente Ines Harness, mas Gilbert acha que ela não daria trabalho. Na verdade, ele adoraria duelar contra alguém como o próprio instrutor, que também deve estar cansado de treinar esses soldados que têm a mesma força que ele tinha quando era um moleque desajeitado. De toda forma, o professor ressalta que sua principal missão é proteger o reino e preparar os homens para isso, porque uma guerra não pode ser vencida sozinha, por mais forte que alguém seja. Além do mais, certamente um dia aparecerá alguém que vai superar ele. Gilbert imagina que é possível, e espera que essa pessoa esteja mais disposta a um duelo contra os colegas de rank inferior para livrar ele do tédio. Voltando ao hoje, Gilbert viu em Nor a chance de ver com seus próprios olhos o que um homem que derrotou um minotauro pode fazer, e como ele se comporta, mas no fim do dia, ele notou que o sujeito agia de forma estranha, insistindo que não queria títulos de glórias ou terras para si, apesar de fazer o que fez pelo rei, fora a maneira descortês com a qual ele tratou o soberano. Sendo sincero, Gilbert não viu naquele homem alguém capaz de matar um demônio daquele nível, mas nada pode apagar de sua mente o que ele viveu no duelo contra ele. A realidade vai continuar batendo na porta da sua mente, haja o que houver, e essa verdade grita a cada instante que Gilbert jamais tocou em seu oponente durante a luta. Perto do final, quando o lanceiro viu no túmulo do dragão sua chance de não sair de lá humilhado, o adversário se livrou do ataque com a mesma facilidade. Sendo assim, pela primeira vez em sua vida, Gilbert se sentiu derrotado. Para piorar a humilhação, Nor desistiu da luta para não pegar mal pro capitão em frente aos subordinados, e Gilbert sabe que esse sentimento vai ferir ele até que isso seja resolvido. Por falar nisso, ao erguer sua espada e se retirar, Nor confirmou que os dois se veriam novamente. Assim que o visitante se foi, o oficial reparou nas rachaduras do ringue que foram deixadas pelo homem. Voltando para casa, Nor analisava que se não tivesse usado seu aprimoramento físico, seguido do pés de pluma, não teria escapado daquele ataque surreal. Na verdade, ele acredita que estaria morto se o oponente não tivesse segurado a força daquele golpe. Na cabeça de Nor, Gilbert estava ensinando a ele que o orgulho leva à morte, seja lá qual for o nome daquele cavaleiro, porque até o momento, Nor ainda não lembrava sequer como ele se chama. Talvez fosse Pio Belt ou algo do tipo. Seja lá qual for o nome dele,
o lanceiro mostrou pro rapaz que ele precisa treinar mais e ficar ainda mais forte. Como prometido, no dia seguinte, o aventureiro usava seu presente real para limpar a fossa. Afinal, aquilo encaixava como uma luva. De fato, ele deixa a fossa um brinco, o que para ele é um mérito tão grande quanto o sucesso após uma longa e árdua aventura. Essa eficiência deixa o rapaz famoso na vizinhança, por isso os moradores aumentam a procura por ele para realizar esse serviço. No entanto, por mais que tenha ficado feliz que seu trabalho de limpador de fossa esteja indo bem, parece que ele precisa ficar afastado do seu outro trabalho, por enquanto. Afinal, eles estavam transportando solo de frente para a masmorra que deu origem àquele minotauro, por isso é bom tomar tenência. Por mais que ele seja rank F e só possa pegar poucos trabalhos. Agora que terá mais tempo, o aventureiro acredita que essa espada será sua parceira na hora de ser útil pro povo de alguma forma. Por exemplo, ele poderia usar a arma para remar ou para colocar a pizza no forno, quem sabe até para assar aquele churrasco pra galera. Nor seria uma celebridade. O problema é que sua técnica de fogo tá ficando para trás, levando em conta que seu dedo ainda parece um isqueiro humano. Ainda que tenha praticado em várias escolas, tudo que o sujeito conseguia era conjurar magias de baixo nível. No meio desses pensamentos, Linen chega de surpresa e aborda o aventureiro, se lembrando de quando Inês deu um esporro nele por ter tratado o rei como se fosse um parceiro de rolê. Ele se dirige à princesa da forma mais formal possível, por mais que pareça um Neandertal de terno. Linen corta o cara na hora e pede para ser chamada pelo apelido, e depois informa que Inês disse onde ele estava, por isso foi atrás. Com isso, o garoto percebe que aquela cavaleira tem talento para descobrir onde os outros estão, sendo que ele nunca disse para ela onde ia. Então, Linen pede para ser escudeira do aventureiro, mas ele não faz ideia do que isso quer dizer. Ela explica que é alguém que toma conta das tarefas diárias de outra pessoa, enquanto aprende as técnicas e conhecimento que vem desse mestre, como uma espécie de aprendiz ou assistente. Sem pensar duas vezes, Nor recusa a proposta por achar que não tem nada para ensinar a garota, além de achar que não precisa da ajuda da garota para nada, uma vez que ele sabe fazer tudo sozinho. Linen argumenta que a família dela vai pagar um salário generoso de instrutor pro homem, mas ele não quer saber disso. Sem dar o braço a torcer, a princesa diz que pode fazer qualquer coisa pelo rapaz, porém ele fala sério quando diz que não vê serventia na garota. Dito isso, ela quase chora, enquanto promete que tá disposta a fazer de tudo para provar que pode ser útil. Na tentativa de mostrar seu ponto, ela saca sua varinha e conjura uma magia de lanças de gelo. Assim que as lanças caem, ela invoca chamas que derretem o gelo, deixando um simples limpador de fossa assustado. Segundo ela, essa é sua habilidade mais promissora, a chama do inferno. Ao seu lado, Linen também considera bastante poderosa a lâmina de névoa, que corta uma árvore imensa no meio sem nem o rapaz se dar conta. Segundo ela, seu instrutor da classe ladrão, Karil, é considerado o soberano das sombras, e foi quem passou esse conhecimento para ela. Mas não acaba por aí. Além de tudo que já mostrou, Linen desembainha uma espada luminosa e aplica o corte divino, que dessa vez arregaça outra árvore verticalmente, algo ainda mais impressionante. Orgulhosa, a princesa ensina que essa é a técnica mais brutal de um espadachim. Diante disso tudo, Nor continua dizendo um não pra garotinha. Curiosamente, ele se sente um lixo perto de tantas coisas que a criança mostrou e não entende como ela pode ver nele alguma espécie de tutor. E pra mostrar que ele não é capaz de muita coisa, ele acende seu isqueiro de dedo e diz que é a única magia que sabe conjurar. Voltando pra casa frustrada, Linen reflete sobre como essa espécie de guerreiro sem talento era só o tipo de lenda que os professores contavam para animar os alunos. Porém, ao conhecer Nor, ela descobre que isso acontece na vida real. Se lembrando de quando Oken ensinou para ela essa técnica da pequena chama, o mago aumentava o fogo e explicava que até as magias mais fracas podem se tornar mais fortes se você treinar elas. Curiosamente, Linen passou a praticar incessantemente essa técnica, mas nunca conseguiu aumentar a chama. Por mais idiota que pareça, essa magia demanda muito esforço para desenvolver, e por isso que ela se impressionou quando Nor reproduziu esse feitiço, porque o fogo era maior do que o do Oken, o maior dos magos. Naquele momento, Nor explicou que esse nível é o mesmo para as outras 5 classes de habilidades, o que para ele quer dizer que é péssimo, mas Linen sabe que é extraordinário. Assim como é extraordinário o fato de Nor ter lutado contra um minotauro com uma simples espada e nunca contar vantagem da sua força para as outras pessoas. Pelo contrário, ele ajuda a comunidade humildemente. Por essa razão, Linen vê em Nor um homem forte, tanto físico quanto mentalmente, forte bastante para viver sozinho sob seus próprios termos. Um dia, a princesa governará o reino ao lado do seu irmão e carregará o lema da família real Clay, que é aqueles com sangue real devem ser fortes. E é exatamente isso que a garota almeja alcançar sendo ensinada por Nor. Pensando nisso, ela volta até o aventureiro e afirma que vai seguir ele para onde ele for, até que ele veja que ela trocou sua imaturidade por utilidade. No dia seguinte, refletindo em seu escritório, Lord Rain não conseguia evitar de sentir uma pontada de inveja do Nor. Afinal, seu pai deu a lâmina negra para aquele desconhecido que tinha acabado de colocar os pés no castelo pela primeira vez. Aquela era uma espada rara, encontrada pelo rei no canto mais profundo da masmorra da perdição ao lado dos 6 soberanos, feito por um material desconhecido mais resistente que Mithril, orixá com metal de mana. Não importa a técnica usada, ninguém jamais conseguiu deixar um arranhão naquela relíquia, tanto que ficou conhecida como a lâmina inquebrável. A grande questão que ficava
questionava a partir disso era como o material tão duro ficou tão distorcido. Ainda assim, apesar da aparência, esse artefato vale mais que ouro, por isso não deveria ser descartado tão facilmente nas mãos de um fazendeiro. Ainda assim, pensando melhor, Lane lembra que seu pai previu que tempos difíceis estão por vir, e de alguma forma ele viu naquele homem algum tipo de esperança para enfrentar o futuro conflito. Não que seja algo tirado da imaginação dele, afinal, o sujeito matou um minotauro e salvou a vida da princesa Lynne. Tendo isso em mente, é possível que Nor seja uma espécie de arma secreta para os dias sombrios que tomarão o reino Clay. Por falar em Nor, ele tá no mercado com a Lynne e pergunta se é tranquilo para ela ser vista na rua, o que ela confirma que sim, porque antes de tudo, ela é uma aventureira. Mais tranquilo, Nor comenta que pretende passar na guilda depois do almoço, e Lynne acha isso uma ótima ideia do instrutor. Ao ser chamado de instrutor, o jovem já fica encucado, porque nem em seus sonhos mais loucos ele imaginou que um dia seria considerado professor de alguém. Entretanto, quanto mais ele tenta convencer a garota disso, mais ela fica obcecada, tanto que tá seguindo ele como se fosse um chaveirinho. Por essa razão, a ideia de Nor é ir na guilda pegar um trabalho manual bem precarizado, digno do rank F, e mostrar pra Nobre que ele é só um homem simples. Depois de comer e chegar na guilda, a primeira pergunta que Nor escuta é o que diabos ele tá fazendo com a Lady Lenneborg. Ofendida, a garota avisa que é uma aventureira e seu nome é Lynne. Portanto, não é preciso ficar adicionando títulos a isso. Sem graça, o mestre da guilda acena com a cabeça, mas quer saber do rapaz o que tá pegando ali. Nem o próprio Nor é capaz de explicar, então o velho pede desculpas por se meter onde não foi chamado. Mudando de assunto, Nor pede um trabalho para 2 pessoas, imaginando que iria capinar um terreno ou bater laje debaixo de sol. Entretanto, o mestre da guilda sabe que a princesa é rank B, por isso os dois podem pegar o serviço de caçar goblins nos arredores da capital. Assustado, Nor sabe bem que esses monstros são barra pesada, mas a possibilidade de enfrentar eles dá uma motivação pro aventureiro, que começa a mostrar empolgação. Ao mesmo tempo, ele fica preocupado de parecer que tá explorando o rank da garotinha, até porque tudo que ele queria até agora há pouco era mandar ela de volta pra casa o mais rápido possível. Vendo que o Sensei tá preso dentro da mente, Lynne pergunta se tá tudo bem, então ele cria coragem pra questionar se ela desceria uns degraus do rank dela pra participar dessa missão. Pra sua surpresa, ela tá mais empolgada que ele pra esse trabalho, ainda mais se for agradar o professor. Apesar do alívio, Nor também se sente mal por depender de uma garota dessa idade pra conseguir esse tipo de missão. De todo jeito, não quer dizer que ele vai abrir mão do seu sonho por conta disso. Então ele pega sua espada e parte pra aventura, mesmo que o mestre não tenha dito nem a localização dos goblins. Segundos depois, ele percebe a mancada que deu. Ao carimbar o contrato, o mestre pede pra dupla não pegar pesado demais, porque até mesmo monstros de nível baixo podem representar grandes perigos. Apontando pra Floresta das Bestas, o velho indica o local da missão e avisa que a orelha direita do goblin será a prova de que ela foi realizada. Rumores indicam que esses monstros têm reduzido de quantidade ultimamente, por isso, caso não ache nenhum, os aventureiros devem trazer ervas medicinais ou algo do tipo para compensar. Logo eles chegam no portão da capital e o guarda manda abrirem passagem. Lynne mostra um sorriso ao sentir sua liberdade em suas mãos, e Nor expressa seu entusiasmo pelo primeiro trabalho fora dos portões da cidade. No caminho, a primeira coisa que o rapaz nota é que essas árvores são bem mais densas do que as do sul, algo que ele nunca tinha visto. Vindo da nobreza, Lynne teve a oportunidade de correr o mundo, por isso sabe que a ecologia de cada região varia. Vendo que a garota é entendida desses assuntos, Nor gostaria de saber que tipo de monstros são os goblins, então ela conta que eles caçam animais pequenos e comem frutas, mas também são conhecidos pela agressividade contra humanos por um instinto de sobrevivência. Caso os goblins sejam deixados de lado, eles começarão a se reproduzir ao ponto de gerar escassez de alimentos na floresta, além do alto número deles indicar perigo para as vilas vizinhas à Floresta das Bestas. É por isso que de vez em quando, aventureiros são enviados para controlar esse crescimento populacional. Além disso, é dito que a abundância do sistema ecológico de uma floresta depende da existência dos goblins, por isso eles não podem ser extintos. Por exemplo, essa floresta possui uma variedade de plantas raras que não são encontradas em outros lugares, e por essa causa, aventureiros iniciantes são mandados para cá para fazer sua primeira renda. Impressionado, Nor percebe que essa jovem não é habilidosa só com a espada, mas também com a cabeça, e isso intimida ainda mais aquele que deveria ser o tutor da relação. Conforme eles se aprofundam na floresta, sinais dos goblins ainda não tinham sido encontrados a essa altura, o que não é normal. Aparentemente, os rumores sobre a redução populacional dos goblins são verdadeiros. Pelo menos, Lynne sente a presença de um monstro, ainda que seja um pouco distante, e isso é o suficiente para eles começarem a busca de vez. Indo mais fundo na mata, Nor percebe que o aspecto da floresta se tornava cada vez mais sombrio, e Lynne ressalta que essa parte tem muitas árvores velhas que dão esse tom, além do sol não pegar direito nessas bandas. Apesar disso, esse é o local favorito dos goblins, então a esperança de encontrar algum aumenta. No entanto, ao chegar onde imaginava estar o monstro, Lynne não vê mais nada, mas após olharem em volta, eles acabam vendo um goblin sendo comido pela metade por um monstro invisível. Na mesma hora, Lynne usa seu feitiço de revelação, que mostra um goblin imperador, uma subespécie do goblin rei. Esbanjando força bruta, o monstro agarra 2 troncos de árvore e urra num volume tão imenso que arrasta a poeira junto. Olhando pro lado, Nor repara que a princesa
certeza tá morrendo de medo. Apesar de ser privilegiada nas habilidades, ela não tem experiência nenhuma de combate. Para acalmar sua pupila, ele chama a atenção dela e afirma que os dois estão juntos para enfrentar esse adversário. Nor tem plena noção que esse monstro vale por 10, mas ele não quer pensar nisso, muito menos apavorar a jovem. Sendo assim, os dois se preparam pro que der e vier. Analisando o oponente, a princesa estudou que o Goblin Imperador foi criado pelos humanos via manipulação genética, e o método que gera essa mutação chegou a ser banido por conta do perigo que trazia. Por exemplo, esse Goblin é capaz de se alimentar da própria espécie e se fortalecer a partir disso. No meio dessa análise, o monstro ataca Nor com um tronco, que é defendido com a habilidade Parry, a especialidade do aventureiro. Se o ataque não é seu forte, certamente sua defesa não é um obstáculo simples de ultrapassar. Ao rebater um dos golpes, Nor consegue desestabilizar o Goblin. Então Linné aproveita para lançar o corta-vento, porém o inimigo se esquiva. Em seguida, ela conjura a dança de gelo para atingir uma área maior e dificultar o escape, mas a criatura usa um tronco para se proteger. Após se recuperar, o Goblin volta à ofensiva e arremessa esse tronco contra a princesa, que é protegida pelo tutor. O Goblin não desiste da mesma estratégia, ao mesmo tempo em que Nor respondia confortavelmente com a parry, se mantendo ileso. Quando o monstro oferece alguns segundos de trégua, Linné nota a pedra de mana na testa dele e supõe que aquela seja a fonte do seu poder. Porém, o inimigo volta a colocar à prova a defesa do Nor, dessa vez jogando vários troncos de uma vez só, uma quantidade que o homem sabe que não pode rebater. Portanto, Lady Linneborg intervém com sua rajada de vento, que não só repele os troncos, como atinge uma parte considerável da floresta. Apesar de ter sido cortado várias vezes nesse processo, o Goblin Imperador se regenera rapidamente, o que deixa Linné sem ideias. Nessa hora, Nor chama a responsabilidade e pede pra garota mirar a rajada de vento nas costas dele. Suando frio, ela pergunta se é isso mesmo que ela ouviu, porque essa coisa é capaz de devastar um muro de fortaleza. Porém, o homem estava convicto da sua estratégia, porque vai usar sua espada para proteger o impacto. Na cabeça dele, essa é a única forma de se aproximar do oponente. Dito isso, Lindenborg conjura magia nas costas do mestre, que usa o aprimoramento físico para não perder as pernas no processo. Com os pés de pluma, ele desvia dos troncos arremessados, e com a cura leve, ele regenera parte do seu corpo que está sofrendo com o feitiço da Linné. Ao se aproximar da besta, o aventureiro salta e golpeia a pedra mágica com a lâmina negra, arrancando a relíquia. Depois disso, o Goblin Imperador não conseguia mais se controlar diante da dor agonizante, por isso arremessava o que via na sua frente sem direção. Seguro da vitória, Nor pede para Linné finalizar o serviço, mas sem causar tanto sofrimento no oponente, se for possível. Entendendo o recado, Linné conjura a chama do inferno e carboniza o monstro. Apesar da vitória, Nor se sente culpado por ter matado o Goblin, inclusive ele pretende se afastar do próximo trabalho que envolva caçar essa espécie. Além disso, para não se sentir confiante demais e se colocar em perigo estando despreparado, o guerreiro planeja se recolher novamente e treinar até que se sinta pronto para desafios maiores. Sem demorar, os espiões do Reino Clay avisam Lord Ren que o aventureiro novato derrotou um Goblin Imperador, e o jovem nobre mal pode imaginar o quão poderosa essa criatura deve ser com essa pedra de mana. Segundo rumores, era um Goblin 10 vezes maior que o Goblin Rei, uma vez que não é normal encontrar seres desse tipo nos entornos da capital, nem imagina que o Império Mágico esteja envolvido nisso. Já quanto à pedra de mana, um dos agentes do príncipe apurou que possivelmente se trata do coração de demônio da teocracia sagrada de Mithra. Considerando que até Linné saiu praticamente ilesa dessa batalha, seu irmão fica impressionado com a qualidade que ele e Nor apresentaram no conflito, mesmo após eles serem emboscados por uma fera enorme com o poder de invisibilidade. Por falar nela, Lady Linneborg acredita que o Goblin tenha ficado naquela redondeza por alguns dias, segundo os espiões. Imaginando que pode haver outros monstros parecidos ao redor, Lord Ren ordena que as investigações se intensifiquem diante das novas evidências. No retorno à guilda dos aventureiros, o mestre fica orgulhoso do garoto que ele viu crescer e ser capaz de derrotar um Goblin. Humilde como sempre, Nor dá os créditos a Linné e tenta recusar esse título a todo custo. Na verdade, não teve um protagonista no embate, e os dois sabem bem disso ao se entreolharem com um leve sorriso. Pode ser pouca coisa para os outros aventureiros, mas hoje Nor quer celebrar seu primeiro sucesso em uma caçada. Nesse meio tempo, o mestre comenta que até Goblins podem dar trabalho, como ele tinha dito, o que Nor concorda, ainda mais com aquelas pedras de mana na testa. Ao escutar isso, o velho pergunta se eles têm certeza que aquilo era um Goblin, e pede a orelha direita como prova. A partir daí, vocês já sabem que os aventureiros se entreolharam de novo, mas dessa vez aquela cara de quem chega no festival e lembra que esqueceu o ingresso em casa. Afinal de contas, no calor do momento, eles tacaram fogo no bicho até ele virar churrasco. Enquanto isso, Lord Ren recebe uma carta que lê com apreensão. No manuscrito havia as seguintes palavras: à noite, um som misterioso me impede de dormir. Existem mais gatos e cachorros de rua agora. O vovô saiu para um passeio e nunca mais voltou. A floresta da redondeza de repente ficou quieta. Há alguns dias, o gado tem ficado com medo de algo e causado problemas por isso. Nessa carta tinha a localização onde cada um dos eventos citados aconteceu. Ren nota que existe uma relação entre o manuscrito e o incidente na Floresta das Bestas, e presume que o inimigo está mais presente no reino do que se imaginava. Diante disso, ele ordena que seus espiões formem
em um grupo para analisar as áreas indicadas, além de convocar os 6 soberanos urgentemente. Após a partida dos subordinados, o príncipe se assusta com o quão longe o pessoal do Império Mágico podem ir para conseguirem o que querem. Com essa ambição descontrolada, certamente eles vão tirar as vidas de muitos inocentes no processo de roubar os recursos que desejam. Ao mesmo tempo, com um humor completamente diferente, Nora e Nini comem um churrasquinho enquanto se aliviam por pelo menos terem sido recompensados de alguma forma, uma vez que literalmente tacaram fogo na evidência da conclusão do serviço. Pra sorte da dupla, o mestre da guilda é legal a esse ponto. Tirando esse fato, Nora ainda se preocupa com a princesa, rodeando ele o tempo inteiro, e se pergunta quando ela vai voltar pra casa, até porque a guria é de uma família real, e logo todos vão ficar preocupados atrás dela. Por falar nisso, ela avisa que vai voltar pra casa agora mesmo, e isso tira um peso das costas do aventureiro, que não precisa mais ficar de babada nobre por hoje. Contudo, nesse mesmo instante, o irmão da princesa aparece e convoca Nor para uma viagem amanhã de manhã para uma cidade no distrito montanhoso do reino, onde uma carruagem escoltada será o meio de transporte. Enquanto Nor fica sem entender nada, o Lorde lamenta não poder explicar tão bem os detalhes dessa missão, mas garante que o aventureiro será muito bem recompensado caso aceite esse trabalho. No dia seguinte, Nor tinha aceitado a missão através da guilda, e o mestre aconselhou o jovem a relaxar e partir para a viagem, porque a coroa não brinca em serviço quando se trata de remuneração, mas na verdade Nor não aceitou a proposta pela grana, e sim porque ele nunca tinha andado de carruagem antes e queria ver como era. Para alguém que nunca teve a oportunidade de colocar o pé na estrada, essa era a maior recompensa pro rapaz, que observava as paisagens à sua volta com um sorriso estampado no rosto, enquanto a brisa acariciava seu rosto e indicava que sua jornada tá prestes a começar. Por outro lado, Linné não parece tão empolgada quanto o parceiro. Na verdade, ela tá se sentindo culpada pelo irmão dela ter sobrecarregado o aventureiro com essa missão, mas Nor garante que tá igual criança em parque de diversões. Além disso, ele vai ser pago no final. Antes deles partirem, ele informou que o novato vai viajar ao noroeste da capital até chegar no distrito montanhoso de Touros. Lá ele vai se estabelecer por um tempo e caso nada normal aconteça, Nor deve cruzar a montanha que leva até a terra vizinha, até a Eocracia Sagrada de Mithra. O inexperiente viajante questiona se será uma travessia tranquila, e Irene acredita que sim, a princípio. O problema é que Linné tá preocupada com isso, porque teme que algo aconteça. Inês Harness pede pra garota ficar tranquila, porque ela tá ali justamente pra caso algo aconteça. A cavaleira recebeu uma ordem secreta do príncipe, porque segundo ele, a capital real cairá numa crise sem precedentes em um futuro próximo. Por isso ele ordenou que a escudeira levasse sua irmã pra Mithra em segredo, porque caso soubesse que ficaria por lá, Lady Linneborg não concordaria. Preocupada, Inês acredita que é perigoso ela estar longe da capital caso haja uma emergência, mas Lord Len ressalta que essa missão é a prioridade absoluta, porque Inês é a única pessoa em quem Linné acredita fielmente. Mais tarde, durante uma pausa da viagem, a guerreira pede perdão por Nor estar envolvido nisso tudo. Com mais esse comportamento, o aventureiro começa a achar que essa viagem não era tão inocente quanto parece ser, ainda mais levando em conta a forma como as duas estão agindo durante todo o trajeto. Inês tenta diminuir a questão ao dizer que a responsabilidade por manter a princesa e o aventureiro seguros demanda um foco grande, e que Nor não deve se preocupar com ela. Na verdade, não é que o homem esteja preocupado, até porque ele também sabe fugir de uma luta se for necessário, mas a guerreira deixa claro que possui um escudo e que tudo tá sob controle. Em nenhum momento Nor viu a mulher portar esse tipo de armamento, por isso comenta isso com ela. Pra confusão do sujeito, ela responde que é até melhor que ela não carregue nada. Então ela explica o que quis dizer na prática ao conjurar seu escudo divino através de magia. Enquanto Nor toca o escudo como um mosquito atraído pela luz, ela pede que o homem se proteja atrás dessa barreira caso aconteça qualquer coisa, porque quase nenhuma magia ou arma é capaz de penetrar nela. Nesse meio tempo, Nor lembra quando Inês contou que aquele oficial que treinou com ele no castelo, Gilbert, derrubou um dragão sozinho. Pensando agora, ele fica intrigado em saber do que essa cavaleira é capaz, uma vez que ela é tão poderosa quanto o lanceiro. Ele elogia o talento da escudeira, e isso lembra a escudeira da sua trajetória até chegar onde chegou. Ela descobriu que tinha um poder misterioso dentro de si, pouco depois de chegar no orfanato. Porém, em certo dia, uma amiga estava curiosa com a magia verde que emanava da sua mão, por isso resolveu tocar naquela energia flutuante. Com isso, o dedo da garota sangrou, e Inês foi levada até o diretor por conta disso. Chegando lá, um clérigo acalma a situação ao afirmar que a jovem ferida já foi curada. Em seguida, ele pede para ver o poder da Inês, que mostra aquela massa energética esverdeada. O Ken, que também prestava serviços ao orfanato, acreditava que essa magia era um presente dos céus e que a portadora deveria escolher entre duas opções: transformar essa energia em uma lâmina que cortaria seus inimigos, ou num escudo capaz de proteger aqueles que ela ama. Independente do uso, esse tipo de feitiçaria era capaz de aniquilar uma cidade inteira, segundo o experiente mago. Diante disso, Dondalg, o escudo soberano, ficou responsável por treinar a garota prodígio, que desde muito nova, treinava incessantemente para aprimorar suas habilidades. Apesar de ter nascido com um dom que poderia literalmente salvar a nação dos seus inimigos, Inês não conseguia evitar de sentir medo de machucar alguém de novo. Com esse trauma em seu inconsciente, a criança não soube lidar com isso e acabou se afastando das outras pessoas. Após
Após todos esses anos de isolamento, Inês Harness conheceu Nor naquela visita inesperada e sabia que já tinha escutado esse nome em algum lugar. Certo dia, na sua fase de treinamentos, a cavaleira estava tão distraída que quase foi morta por um louva-a-Deus gigante. Dandalg estava ali para evitar uma tragédia, mas ele afirma com seriedade que a aluna não pode dar esse mole. Para Inês, Dandalg não era só um instrutor especial para ela, mas também um pai. Naquele dia, o escudo soberano foi alertado por um subordinado que um novo enxame de insetos se aproximava pelo oeste. Em tempos caóticos como esses, Dandalg confessa que adoraria se Nor ainda estivesse ali. Com a passagem do tempo, os sentimentos mal resolvidos de Inês foram se desenvolvendo e embrutecendo seu coração, ao passo que ela começou a sentir inveja daquele homem que seu mestre tanto estima. Dandalg admirava esse tal de Nor, o bastante para desejar sua presença em uma guerra, e a pupila do escudo soberano não conseguia suportar isso. Então, quando ela conheceu o jovem Nor, esse sentimento piorou, mas ela fez um juramento ao se tornar o escudo do reino Clay, por isso não podia se deixar levar por isso. Seu dever é proteger Lady Lenneborg, e é isso que Inês tenta fazer sem se envolver com questões pessoais mal resolvidas. Assim, também refletindo durante a viagem, Nor observava a paisagem atentamente até enxergar um caminho entre o campo de trigo, provavelmente feito por alguém. Quando percebe o que de fato é, Linné manda Inês parar a carruagem, o que ela faz. No campo, todo o trigo que era atravessado por aquela presença obscura apodrecia na mesma hora. Diante daquela fumaça negra que se alastrava por todo lado, Linné lança sua magia para revelar o ser oculto que causava essa devastação. Longe dali, a capital real era bombardeada e cercada por bestas monstruosas. Ren ordena que a tropa de infantaria bloqueie as estradas para impedir a entrada dos invasores enquanto os civis são evacuados. Fora isso, o corpo secreto e o corpo de caçadores devem entrar em ação o mais rápido possível para somar forças à resistência. O rei imagina que Deridas, líder do Império Mágico, tenha vindo cumprir sua promessa de que o reino Clay iria engolir suas próprias palavras. A esperança de evitar o fim do reino reside na mão dos 4 soberanos, que estão tendo problemas para chegar na capital, já que cada um deles está sendo obrigado a lutar contra monstros poderosos que surgem em seus caminhos. Dentre eles, o escudo soberano lidera seus homens contra goblins reis que trucidam as linhas defensivas. Da mesma forma, Kelru, o soberano das sombras, junto de Oken e os demais, resistem ao ataque surpresa das forças inimigas. Pelo menos, Ren acredita que sua irmã está segura a caminho de Mithra. No entanto, guiando uma poderosa criatura alada que infestava o campo de trigo com sua magia virulenta, um jovem garoto repetia sem parar que precisa matar todos eles. Quando o escudo mágico é quebrado ao redor dos dois, a fera atinge o garoto violentamente com sua cauda. Acompanhando a situação, Inês deduz que esse monstro é o dragão Morte Negra. Sem pensar duas vezes, Nor corre com sua espada para salvar o jovem atacado. Diante do dragão, o aventureiro usava parry para manter sua guarda alta e intransponível. Inês comenta que aquele garoto apareceu junto com a criatura quando Linné usou seu feitiço de revelação. Isso significa que o garotinho é um Demon Folk. Há algum tempo atrás, Ren tinha explicado para a irmã o conceito do que é ser um Demon Folk. Eles parecem ser humanos, mas são semi-humanos que possuem a habilidade de criar um vínculo mental com monstros. Segundo os registros dizem, há 200 anos atrás, Mithril foi praticamente varrida do mapa por seres que controlavam bestas poderosas. Após isso, a humanidade passou a caçar os Demon Folks incessantemente, e se pensava que eles tinham sido extintos. Porém, Ren acreditava que os descendentes dessa raça ainda estavam por aí. Caso fosse verdade, o príncipe imaginava que esses seres tenham ódio guardado dos humanos por terem sido caçados como ratos. Quanto ao dragão Morte Negra, Inês sabe que esse animal vive nos pântanos. Portanto, talvez o garoto esteja arrastando a fera para a capital real. Provavelmente, o choque causado pelo feitiço de revelação derrubou o vínculo mental com o Demon Folk, por isso o dragão reagiu violentamente. Ainda assim, a escudeira sente raiva de Nor por ele ter partido pro ataque sem escutar o que ela tinha a dizer, e até impede Linné de ajudar o instrutor. Na linha de frente, Nor não tem dificuldades em tancar o monstro e pretende segurar ele até a chegada das duas companheiras de viagem. No entanto, o dragão espera uma substância que, caso Nor saia da frente, vai atingir e cheia a criança atrás dele. Levando isso em conta, o homem rebate o ataque com a lâmina negra, mas parte daquele líquido viscoso atinge ele, deixando ele envenenado. Sem conseguir reagir, Nor lembra que Inês queria dizer algo antes que ele avançasse para cima do inimigo. Aparentemente, ela queria avisar que se trata de um sapo venenoso. Linné tenta salvar o professor, mas Inês impede com seu escudo, porque uma névoa venenosa pode surgir no campo a qualquer momento e matar a princesa em questão de segundos. A potência do veneno desse sapo é tão grande que até mesmo Sain, curandeiro soberano, teria sérios problemas para curar. Dito isso, o dragão espelha névoa ao redor do campo. Linné tenta purificar seu entorno através de um feitiço, mas nada é o bastante. De repente, uma das presas do dragão colide contra o escudo mágico, e quando a névoa vai embora, Inês vê Nor ainda batalhando contra o monstro. Na hora ela se lembra de quando Dandalg citou o nome desse aventureiro, então ela percebe que Nor carrega a verdadeira mentalidade de um escudeiro ao sacrificar sua própria vida para proteger os outros, e que não é um tolo qualquer que age por conta própria. Seja como for, após uma intensa batalha, o homem cai no chão, já sem forças para reagir. Há algum tempo atrás, numa cadeia em outro reino longe dali,
ali, crianças eram mantidas prisioneiras por serem consideradas amaldiçoadas, porque desde o nascimento elas possuem um poder para controlar bestas mágicas. Quando o guarda joga restos de comida para dentro da cela, as crianças correm para comer o que podem como se fossem ratos. Nas décadas passadas, as primeiras pessoas infectadas com essa maldição usavam seus poderes apenas para controlar o gado e aumentar a produção no campo, mas logo essa dádiva estava sendo usada para guerra e para o extermínio, o que tornou os demônios marcados negativamente pela sociedade. Do lado de fora da cela, o guarda observava as crianças comerem feito bichos, até que ele decide entrar para punir um dos garotos por ter olhado para ele com aquela cara que ele odeia. E não é de hoje que esse tratamento acontece, na verdade isso faz parte da rotina desses garotos. Nesse dia, apenas por ter perguntado por que tá apanhando, esse garoto levou uma surra tão grande que ficou praticamente irreconhecível, e para piorar ficou 3 dias só com água para beber e nada para comer. Por conta desse dom indesejado, essa criança começou a ser capaz de ler a mente das outras pessoas, mas não existia habilidade que pudesse tirar o garoto dessa situação degradante. Inclusive, ao descobrirem um novo talento do garoto, passaram a tratar ele com ainda mais violência. À noite, ele se lembrava de todas as vezes em que foi tratado com desprezo pela sociedade e não conseguia se livrar desses pensamentos intrusivos, que traumatizaram a criança cada vez mais. Curiosamente, ela nunca reagiu a esses maus tratos, nem ao menos pensou em reagir de alguma forma, mesmo que ele odiasse ser espancado quase diariamente. No fundo, ele não queria machucar alguém e ver ainda mais sangue do que já vê em sua rotina diária. No entanto, certo dia um homem apareceu querendo usar os poderes de dominação do Demon Folk para auxiliar uma certa nação na guerra. Sabendo que a criança nunca soube o que significa ser respeitada e valorizada, o homem dizia que é o maior orgulho poder ajudar a sociedade com suas habilidades, enquanto trazia monstros que deveriam ser domesticados para a batalha. Ansioso por ser útil, o garoto fica surpreso ao descobrir que finalmente pode ajudar alguém com alguma coisa, o que antes era impensável. O homem vai além e promete que o garoto nunca mais vai apanhar se fizer o que ele disser, além de ter acesso às refeições deliciosas que a criança jamais teve. E isso tudo não se resume só a essa criança em específico, mas também para todos os amigos dela em suas celas sujas e apodrecidas. Logo é revelado que esse homem era o mesmo que tanto bateu no moleque dentro da prisão. Agora, sendo mais honesto com seu discurso, ele afirma que caso o garoto recuse o acordo, sua situação vai piorar ainda mais na cadeia. Usando um dispositivo mágico para não ter sua mente lida, o sujeito se sentia confiante de que conseguiria o apoio do demônio para seus propósitos egoístas, mas mesmo que não pudesse saber o que de fato o cara estava pensando, de uma coisa a criança sabia: ele nunca quebrava suas promessas, mesmo elas envolvendo o pior destino que pudesse oferecer para os Demon Folks através de suas surras brutais. Seja como for, o resultado dessa conversa nós já sabemos a essa altura, e a confiança de que aquele homem cumpriria sua promessa fez o garoto colocar na sua cabeça que precisa matar seus alvos a todo custo. Porém, o selo foi quebrado pelos viajantes que cruzaram seu caminho, o que fez o Demon Folk perder o controle da sua besta mágica e ser atacado por ela. Esse acontecimento gerou uma enorme pressão para cima do garoto, porque na hora ele imaginou que seus amigos continuariam sofrendo por conta do fracasso dele nessa missão. Ao mesmo tempo, ver aquela criatura se aproximando dele fez com que ele fosse invadido pela sensação inevitável de que sua morte chegaria, e a criança enxerga nisso uma boa coisa, uma vez que se vê como alguém inútil que nunca prestou para ajudar ninguém. Na verdade, ele tá feliz em morrer, mantendo a esperança que na próxima vida ele não seja tão desprezado como nessa. Quem sabe até ele teria a chance de comer alguma coisa bem gostosa. Entretanto, ao fechar os olhos esperando seu fim, o Demon Folk abre as pálpebras novamente para checar o som de espada à sua frente. Era um homem desconhecido usando sua habilidade de parry para bater de frente contra o dragão negro da morte, e o Demon Folk não entendia o motivo de alguém estar protegendo ele. Inclusive, quando o dragão liberou sua toxina no ar, o guerreiro fez questão de abranger sua cura até a criança, salvando ela da morte diante do veneno que se espalhava. Contudo, após uma intensa batalha contra essa criatura tão poderosa, o homem finalmente perdeu suas forças e caiu no chão exausto. O veneno já tomava conta do seu corpo e dificultava a respiração, mas quando viu seu sangue acinzentado em suas mãos, Nor fica aliviado por algum motivo. Quando era criança, diante do túmulo dos seus pais, um dia ele foi coletar ingredientes na montanha depois de ter voltado do treinamento em sua escola da capital real. Ao voltar para casa, ele celebra o fato de ter conseguido encher seu balde de alimentos, mas não era por acaso que ele coletou tanta comida. Não tendo tanto conhecimento acerca da vegetação e suas propriedades, Nor costumava levar para casa ingredientes novos que pudessem ser incluídos em sua dieta, mas naquele dia ele acabou ingerindo uma planta altamente venenosa. Então ele se arrastou durante a noite inteira até conseguir chegar a uma fonte de água para molhar a cabeça. Sem saber o que fazer, ele buscava respostas de como se curar pelos livros da casa, até encontrar a planta que ingeriu em um deles. O nome dela era a Ruína do Dragão, e sua mãe vivia dizendo que ele não poderia jamais comer essa planta. Mesmo envenenado, o jovem tentava manter seu treinamento em dia, ao passo que praticava sua habilidade de cura leve para não morrer. Com o passar do tempo, ele sentiu que ia melhorando aos poucos, já que nem sentia mais dor. Quando ele retorna para além da montanha e volta a se deparar com a Ruína do Dragão, agora ele fica mais esperto, mas não ao ponto de evitar uma mordida de uma cobra chamada Espinho Venenoso. Assim, depois de dar um murro na cara do bicho, novamente a criança desmaia, mas acorda pouco tempo depois sem se sentir mal. Para se vingar da cobra, ele leva ela
panela para fritar em casa, e o veneno do animal era só um azeite temperado entrando em sua dieta a essa altura. No dia seguinte, ele pegou outro espinho venenoso e colocou para morder seu braço, atestando que o veneno estava se alastrando mais lentamente que ontem. Com isso, Nor passa a desenvolver um gosto especial por coisas venenosas, imaginando que a tolerância a essas substâncias seria finalmente a nova habilidade que ele tanto ansiava, além da sua habitual parry. Ainda como no dia em que ele voltou a comer a ruína do dragão para testar sua capacidade, o moleque continuou firme no objetivo. No fim, por mais que ele não tenha ganhado exatamente uma nova habilidade, agora ele podia comer coisas venenosas ao custo de vomitar bem pouco sangue, e deve ser por isso que Nor levanta após ser intoxicado pelo dragão com um gosto tão saboroso em sua boca. Antes de levar o golpe fatal do monstro, o humano salva sua vida e a sua parte do veneno do seu nariz como se fosse catarro. Atrás dele, a criança parecia se recuperar com a cura que ele deixou ativa nela, por isso Nor volta a focar no seu oponente, usando o parry para se manter na luta. No entanto, percebendo que o homem estava começando a levar certa vantagem, o dragão começa a inspirar uma quantidade absurda de ar para dentro do pulmão, e não acredita que o monstro esteja partindo pro tudo ou nada. Para evitar que o pior aconteça, ele utiliza a parry antes que o sapo alado cuspisse o que quer que tenha acumulado em seu interior. Com isso, o monstro explode feito um balão. Diante do monstro morto, Nor se questiona como um animal tão perigoso pode estar vagando por essas redondezas, e acaba tendo a resposta com a criança que salvou. Ela confessa que sua missão era levar aquela criatura até a cidade, e como não faz ideia de que se trata de um Demon Folk, Nor imagina que essa criança tenha trazido o sapo para comer, assim como ele mesmo faria, ou então que criou a fera sozinho para ter como um bicho de estimação. Por isso, o homem pede perdão por ter matado a comida ou o amigo da criança, e promete pagar pelo vacilo, mas o garoto recusa qualquer tipo de pagamento e explica que na verdade é capaz de controlar feras mágicas. Surpreso, Nor questiona se mais alguém possui essa habilidade, e a criança fica assustada ao escutar a palavra habilidade, porque seu dom sempre foi enxergado como uma maldição por onde quer que ele passasse. Ao descobrir que mais pessoas, assim como esse garoto, nascem com esse poder, Nor interpreta que isso é um presente dos céus, ao contrário do que o garoto ouviu sobre isso até hoje. Descobrindo também que a criança é um Demon Folk, Nor sabe que existe uma tribo do povo demônio onde todos são capazes de dominar criaturas, e isso faz ele lembrar que já imaginou várias vezes o que faria se tivesse essa habilidade. Certamente ele colocaria os bichos terrestres para pegar na enxada e ajudarem no campo, enquanto as aéreas serviriam de pombo-correio. Notando a tranquilidade daquele homem, o Demon Folk pergunta se Nor não tem medo de quem ele é, ou se não odeia ele, mas Nor não entende essas perguntas. Afinal, a habilidade que o garoto tem é extremamente útil e não deveria ser desprezada de jeito nenhum. Escutando isso, o garoto não consegue conter sua emoção, porque se sente útil realmente é o ponto fraco dele. Nor analisa que essa criança é o oposto dele. Desde moleque, Nor lutava incessantemente para desenvolver uma única habilidade, enquanto o Demon Folk nascia com um talento inato tão poderoso. Curiosamente, isso não tornou a criança em alguém confiante, muito pelo contrário, e Nor não entende a razão. De todo jeito, ele afaga a cabeça do garoto e garante que o poder que ele possui é de extrema utilidade. Dito isso, Linné e Inês chegam para ver como o homem tá. Elas sugerem buscar tratamento o quanto antes, mas ele garante que vai ficar de boa, apesar de ter sido envenenado. Linné viu que aquele miasma expelido pelo sapo era terrível, ao ponto de matar o trigo por onde passava. Por isso, mal acredita que Nor não só tenha sobrevivido à ingestão dessa substância, como também voltou a lutar e ainda derrotou o dragão negro da morte. A única explicação que ela tem para isso é que certo dia, ouviu do Senho, soberano da salvação, sobre o espírito sagrado. Quando o clérigo moldou seu corpo e mente como um verdadeiro santo, essa técnica passou a purificar tudo que tocava e curava todas as feridas. Essa é a perfeição que Sen encontrou após 40 anos dedicados ao seu treinamento excêntrico, mas Nor parece ter atingido esse patamar ainda jovem. Nessa hora, o guerreiro pede que a criança seja tratada por Linné, e a garota nota que o garoto tem a pele pálida, com o cabelo prateado misturado com azul claro, junto com olhos profundos e obscuros. Juntando as peças, ela entende que o garoto é um Demon Folk, e sabendo de todo o peso que vem por trás dessa certeza, ela pergunta pro Nor o que ele pretende fazer com essa criança. Ele responde que pretende levar ela com o grupo na carruagem. Porém, nesse protesto, Linné fica quieta, porque estudou a história desse povo demônio e leu coisas terríveis a seu respeito. Nor explica que tem uma dívida com o garoto por ter atrapalhado o trabalho dele de levar o sapo até a cidade. Então as duas mulheres do grupo entram em pânico com essa informação. Por falar nisso, Nor pergunta quem pediu que o garoto fizesse isso, mas nem ele sabe dizer ao certo. Analisando o olhar da criança e a raça dela, Inês tem certeza que se trata de um escravo de algum outro reino, já que em Clay a escravidão foi proibida. Quando o garoto revela que não tem pra onde ir, Nor volta a dizer que gostaria de pelo menos levar ele até a cidade mais próxima. E Inês se lembra que seu pai ensinou ela a confiar nos próprios olhos ao invés de se deixar levar por rumores, e isso envergonha Nobre por ter se dobrado tão facilmente aos preconceitos em cima dos Demon Folks, ao invés de atestar por si mesma que essa criança realmente é um inocente. Logo Nor pergunta o nome do Demon Folk, e ele finalmente revela que se chama Rolo. Apesar da comoção de Linné e Nor, Inês lembra que o destino da carruagem é a teocracia sagrada de Mithra, onde a entrada da raça do garoto é proibida, ou seja, se eles levarem Rolo na carruagem,
agem, pode ser que se tornem inimigos de Mithra. No meio desse impasse, um homem misterioso de aspecto medonho aborda o grupo, surpreso que Rolo não morreu ainda. Aquele ser maligno reclama que o cara estragou a encomenda que deveria fazer. Então Nor descobre que ele estava envolvido nesse processo e assume que foi o responsável por arruinar tudo, mas pedindo desculpas por isso. Nem o homem bizarro entende o motivo do rapaz estar se desculpando, porque não podia se lixar menos para quem avacalha as encomendas que ele precisa cuidar. Na verdade, agora seu assunto é apenas com Rolo, que vale muito a pena o esforço de ter sob seu domínio. Imaginando que o sujeito não vai entregar a criança, um homem misterioso ataca por trás de Nor numa velocidade impressionante. Porém, o portador da lâmina negra consegue se defender com a parry a tempo. Impaciente, o inimigo ordena que a criança seja entregue, e Nor fica irado pelo homem nem ao menos saber o nome dela. O que interessa é apenas o dinheiro que uma criatura como ela pode render, ou melhor, a carcaça dela. O objetivo é levar Rolo e entregar pro cliente. Na cabeça desse cara, ele tá fazendo um favor pro Demon Folk, uma vez que esse tipo de raça só vive pra sofrer e geralmente não se importa muito de bater as botas. Enquanto falava, o mercenário atacava incessantemente, até que um parry da lâmina negra destrói a arma do oponente. Assistindo a luta atentamente, Lyney não consegue nem ao menos acompanhar a velocidade brutal dos rivais, enquanto Inês mantém a princesa sob sua segurança. Embora tenha perdido sua arma principal, o mercenário puxa duas adagas para continuar sua ofensiva, ainda que Nor seja conhecido justamente por possuir uma defesa quase intransponível. Conforme suas investidas eram frustradas, o mercenário ia perdendo a paciência cada vez mais, então aumenta a ferocidade dos seus golpes, buscando a cabeça do inimigo. A última facada foi tão potente que, mesmo se defendendo com sua técnica de sempre, dessa vez Nor quase perde o equilíbrio e cai, enquanto Rolo não suporta a pressão do vento causada e vai pro chão. Após ser arrastado por vários metros pelo impacto, Nor perde boa parte do fôlego e passa a enxergar o adversário como uma séria ameaça, ciente que uma facada daquela pode ser seu fim. Assim como o Minotauro que ele enfrentou, esse é um caso evidente de hit kill. Uma das adagas do homem se quebra, então ele simplesmente saca outra e prossegue na ofensiva. Tudo o que Nor consegue fazer é se defender dos ataques, porque a velocidade tremenda do oponente não permite qualquer tipo de reação. Além do mais, ele precisa defender Rolo, e caso seja ferido de alguma forma, pode colocar a criança em risco por tabela. A intensidade é tão sinistra que Lyney nem cogita chegar perto para tentar ajudar, sabendo que aquilo é assunto de gente grande, enquanto sua guarda-costas cumpre seu papel da forma como jurou, protegendo a princesa com um escudo mágico a uma distância segura, sem se envolver naquele bolo. Afinal de contas, ela sabe que aquele mercenário é o próprio Deadman Zadu, um aventureiro rank S. Há um tempo atrás, em uma reunião militar, Inês chegava com a documentação de um caso não resolvido, onde o alvo da missão era eliminar um homem que, segundo consta, realmente foi morto. Porém, o mesmo documento ainda era tratado como em andamento, como se ainda não tivesse sido solucionado. Dandalg, o escudo soberano, acha que o caso já deveria estar dado como encerrado. Sig, a espada soberana, menciona que se trata de Deadman Zadu, cujo nome significa literalmente homem morto. Após se tornar Rank S ainda jovem, Zadu acabou se tornando alvo de outros Rank S. Escutando isso, Gilbert ficaria feliz em derrubar um cara desses, porém seu instrutor sugere que a lança soberana fique de fora disso. Sem baixar a bola, Gilbert comenta que esse sujeito tá assustando até os mais brabos do reino. Miane, o arco soberano, diz que Zadu é forte demais pra qualquer um, e não seria inteligente mandar mais gente pra morrer pra esse cara. Karooks, o soberano das sombras, concorda com essa visão, porque nada de bom virá de um embate contra aquele sujeito. Mas já que o jovem Gilbert tava curioso, Oken conta que Deadman dominou a antiga arte da alquimia anã ainda criança, e aos 13 anos ganhou o apelido de Matador de Dragões. Diante disso, o lanceiro nota que não era o maior prodígio de sua geração. O mago prossegue a história, contando que Zadu ganhou fama no decorrer da sua trajetória, até ser considerado o ápice do que um aventureiro pode se tornar. E nem questiona em que momento esse indivíduo se tornou um alvo. Então Sig explica que nem sempre o sujeito usa suas habilidades fora de série para resgatar gatinhos presos em árvores. Inês lê um dos registros onde Deadman foi responsável por dizimar 36 membros de uma família de mercadores. Sain, o soberano da salvação, lembra que foi sugerido pela guilda dos aventureiros que a licença dele fosse revogada. Porém, Karooks ressalta que alguns feitos úteis para a sociedade que Zadu produziu acabam dividindo as opiniões acerca disso. A propósito, certo dia ele anulou uma ameaça que era um potencial desastre com as próprias mãos. Segundo Sain, pelo fato desse assunto ser complicado demais, ele sempre acaba sendo engavetado. Sig lamenta que na cabeça daquele Rank S, a única coisa que vale a pena é buscar o dinheiro acima de todo o resto. Pro Deadman, a moral, os costumes e a civilização não são nada. O melhor exemplo disso está descrito no documento que Inês segura. Certa vez, Zadu aniquilou um país inteiro. Com tudo isso em mente, a Escudo Divino protege Lady Lineborg com toda a cautela, enquanto Nor sofre para manter seu pescoço preso ao corpo. No dia da reunião, Sig contou que Zadu matou todo o exército da região, junto de sua família real inteira. Conforme a notícia corria o mundo, a civilização passou a entender que Deadman Zadu não conhecia o conceito de bem e mal. Mantendo Lyney na retaguarda, a vice-capitã do corpo de guerreiros conta
conta que esse aventureiro já foi desafiado por meio mundo, que buscava o prêmio obsceno por sua cabeça, mas que isso só resultou em uma pilha de corpos ao redor de Zadu, que via a recompensa por sua morte se multiplicando até a enésima potência. Para evitar mais mortes desnecessárias, Inês conta que a guilda de aventureiros anunciou publicamente a morte de Deadman na tentativa de enterrar o caso, e é por isso que ele ganhou o apelido de Homem Morto. Falando no diabo, por mais que Zadu estivesse vivo como nunca, suas adagas não podiam dizer o mesmo. Conforme ele sacava as facas contra o oponente, aquela espada gigante de formato peculiar dava um jeito de arruinar suas armas. Noir pede desculpas por quebrar a coleção inteira do Rank S, mas lembra que foi ele quem atacou primeiro. Encucado pelo jeito do homem falar, Zadu não aceita as desculpas do estranho, ao passo que entende quando sua faca de Mithril foi destruída nesse duelo, mas suas adagas feitas de Orishalum e presas de dragão deveriam resistir a literalmente tudo. Noir se preocupa do cara querer uma indenização, então o Rank S percebe quão esquisito esse cara é, só que mais esquisita ainda é essa espada que ele maneja. Logo para reagir a isso, Zadu joga sua arma em forma de crucifixo pro alto, então a espada se desfaz para dar lugar a dezenas de lâminas semelhantes, todas apontando para Noir. Segundo Deadman, essa técnica se chama Cruz Prateada. Não importa quantas espadas Noir destrua, o Rank S garante que é capaz de fazer mais. Quando as adagas de prata são arremessadas contra Noir, por mais que ele tivesse treinado pesado para momentos como esse, ele sabia que não daria conta de tantos projéteis ao mesmo tempo. Por isso é obrigado a usar o próprio corpo para proteger Rolo de ser alvejado. Primeiro em suas costas e depois em seu braço. As adagas perfuravam o aventureiro e isso liga o sinal de alerta de Inês, porque nesse ritmo o homem não vai aguentar muito tempo. Sendo assim, a Escudo Divino entra no embate mental entre ajudar Noir ou permanecer dentro do escudo e proteger Inês de perto, até que se vira para a princesa e pede permissão para se juntar à batalha. Então ela interfere na vantagem da Cruz Prateada com seu escudo mágico, impedindo a passagem de cada projétil lançado sobre ela e seus aliados. Tendo jurado proteger Lady Lynneburg, Inês sabe que a morte de Noir pode custar a vida dela após isso, e por consequência a da princesa, usando seu escudo divino não só para proteção, mas também para o ataque. A oficial evitava o dano em seus aliados, porém seu poder ofensivo não era o bastante para atingir Zadu Deadman, que desviava dos ataques com maestria. Sendo assim, Inês pede que Noir se encarregue da ofensiva, enquanto ela foca na proteção do grupo. O homem pensa no que poderia fazer para atravessar aquele enxame de espadas, então vê nas presas do dragão negro da morte a solução. Ele aprimora seu físico e pede para a cavaleira abrir parte do escudo e arremessa as presas na direção das espadas, destruindo cada uma delas. Como ainda tinha munição considerável, Noir pretende manter a estratégia até abrir espaço, porém Zadu surpreende ao atacar Inês pelo flanco. Noir consegue usar o parry antes da tragédia acontecer, quebrando outra lâmina do adversário. Dessa vez a adaga era feita de adamantium, então o Rank S simplesmente engole a seco que aquele cara é capaz de destruir todo o seu equipamento. Após aceitar isso, ele não pretende perder toda a sua coleção em uma única luta, por isso anuncia que vai fugir, inclusive abrindo mão de ir para tal celebração que tá rolando na capital real. Inês pergunta que celebração é essa, mas ele não sabe dos detalhes, apenas ficou sabendo que vai ser daquele tipo de festa bem extravagante. Dito isso, ele se vira e dá adeus aos demais de forma irônica, porém Noir responde de forma genuína, não entendendo que se tratava de um deboche. Então Zadu comenta que esse sujeito é dentre todas as pessoas esquisitas que já encontrou na vida, a mais estranha de todas. Depois ele avisa pro Rolo que ele deu sorte, porque ia fazer muita grana em cima do Demon Folk. E por falar nisso, Zadu se coça pra não atacar de novo, mas não aguenta e usa um caco de adamantio pra uma última tentativa. Só que entende que Noir é um verdadeiro muro na frente da criança. Sendo assim, Deadman desaparece em meio a uma fumaça escura. Após isso, o grupo discute sobre a celebração que o Rank S comentou, e Lynne confessa que tá curiosa pra saber o que é. Sendo assim, eles consideram passar na capital, o que apavora Rolo, porque ele escutou que a criatura mais poderosa de todas está sendo destinada àquela cidade. Um monstro capaz de deixar o lugar inteiro em ruínas. Dito isso, Lynne encontra a certeza de que o destino deve ser esse, e surpreende sua guarda-costas ao revelar que já sabia dos planos de Rain, porque ela sabe bem como seu irmão pensa. Rain queria que Inês levasse a princesa até Mithra, caso alguma ameaça surgisse, porém a capital será pega de surpresa, caso o grupo não chegue rapidamente para alertar sobre o ataque. No fim, Inês concorda, mas exige que Lynne não saia do seu lado nem por um segundo. Já quanto ao Rolo, ele decide acompanhar os viajantes, admirado pelo senso de liderança e carinho que recebeu de Noir. Já a caminho, Lynne reflete que tá com medo, mas que a presença de Noir dá uma tranquilidade por tudo que o homem demonstrou no caminho até esse momento. Enquanto isso, o aventureiro mostrava cavalos selvagens pro Rolo, mostrando que suas habilidades não são só com a espada. E é esse homem quase caído de um conto de heróis que a princesa precisa levar pra capital, mesmo que isso custe a sua vida, porque certamente custará a do reino inteiro caso ela fale. Sendo assim, ela pede que Inês acelere o passo. Nesse meio tempo, Darkin avisava pra Rain que a população foi evacuada e que os 6 soberanos foram designados para arruinar a emboscada inimiga. Nisso, o corpo secreto mantém sua busca pelos oponentes, mas nada
foi encontrado. Com os fatos na mesa, Rain deduz que o inimigo espera cansar e separar as forças de Clay com esse jogo de pique-esconde, enquanto prepara suas tropas para uma nova onda de ataques, que não se sabe por onde vai vir, seja norte ou sul, por terra ou por ar. Falando em ataque aéreo, Darkin reforça que os caçadores não avistaram as tais bestas aladas que foram procurar, o que aumenta ainda mais a atenção de Rain. Por falar nisso, o príncipe enxerga uma estranha massa mágica se formando no céu, por isso usa um feitiço de revelação que traz à tona o pior inimigo imaginável. Lord Darkin acha que é um dragão negro, mas Rain analisa que é bem maior do que isso. Na verdade, se trata de um dragão da calamidade. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!